Oi pessoal, Pastor Sérgio Bento, PS82 Português, PS82 Português. Hoje eu gostaria de estar falando a respeito da graça e da justiça de Deus. Parece que através dos tempos as pessoas começaram a construir uma imagem de Deus que não é revelado na Bíblia. Na realidade, o que elas fizeram é que elas construíram um Deus de acordo com o desejo delas. E a gente vê isso através da história, mas ultimamente tem sido mais relevante, mais forte. Você vê as igrejas, que nós chamamos igrejas apóstatas, mas se você conversar com eles, eles vão dizer, não tem nada de apostasia aqui. A gente crê em Deus, Pai, Filho, Espírito Santo e na Bíblia. Não obstante, quando você vê a prática do que eles chamam ser a fé deles, é uma aberração, é uma heresia, é blasfêmia, é sujo. Não obstante, as pessoas continuam querendo fazer Deus de acordo à imagem delas mesmas, ao invés de considerar que o ser humano em Adão e Eva foram feitos à imagem de Deus. Então, para essas pessoas não existe justiça. Não existe castigo, só existe graça e amor, e Deus é amor, e paz e amor. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Eu gostaria de ler aqui algumas coisas que eu escrevi a respeito da justiça de Deus e da graça de Deus, ambas no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Então vai assim: a justiça de Deus se baseia em sua santidade e retidão. Ele responsabiliza as pessoas pelo pecado e espera conduta moral e ética. Aqui estamos falando a respeito especificamente da justiça de Deus no Antigo Testamento. Em Gênesis 18, 25, Abraão apela a Deus como o juiz de toda a terra que praticará o que é justo. Na lei, ou seja, no Torá, a lei mosaica descreve a justiça de Deus em detalhes. Por exemplo, Êxodos 21, 23 e através do livro de Levíticos, por exemplo, enfatizando o tratamento justo especialmente para os pobres, viúvas e estrangeiros. Mas não para aí. Vai falar muito a respeito, por exemplo, da questão sexual, o que é correto e o que é incorreto. Também existe o julgamento de nações e indivíduos. Exemplos incluem o dilúvio, a Sodoma e Gomorra e o exílio de Israel e Judá devido à idolatria e à injustiça. Agora, aqui quando nós falamos a respeito do dilúvio, nós estamos falando a respeito do castigo de Deus sobre a terra por causa do Nefelém, dos gigantes que existiam, que eram filhos de deuses caídos com as mulheres. Ou seja, existiu uma perversão sexual e não somente isso, houve também uma tentativa de mudar, como eu disse no passado, a genética humana, porque eles não queriam que a semente da mulher nascesse um dia para esmagar a cabeça da serpente, como eu mencionei em outro vídeo. A justiça de Deus frequentemente inclui elementos retributivos, punição ou punindo o mal, e restaurativos, ou seja, restaurando a ordem. A graça de Deus no Antigo Testamento. Apesar da sua justiça, Deus repetidamente demonstra favor imerecido, ou seja, a graça, a indivíduos e nações. Por exemplo, a aliança como atos de graça. As alianças de Deus com Noé, em Gênesis capítulo 9, com Abraão, em Gênesis capítulo 12 e 15, e Davi, em 2 de Samuel 7, são baseadas na iniciativa de Deus e não no mérito humano. Ou seja, se Deus fosse considerar nada mais um mérito humano, seria castigo, porque o homem está destituído da glória, da graça de Deus por causa do seu pecado. Mas Deus ama de tal maneira que ele quer alcançar o homem até mesmo no seu pecado. Olha, a gente foi salvo, ele nos amou ainda quando nós estávamos em pecado. Então Deus, ele tenta alcançar o homem e o homem continua dizendo não, não, não. Agora, existe também perdão e misericórdia. Por exemplo, após os repetidos fracassos de Israel, Deus permanece disposto a perdoar. Como em Gênesis capítulo 34, de 6 a 7. Deus compassivo e gracioso, tardio em irar-se. Agora, exemplos de graça no Antigo Testamento. Deus vestiu Adão e Eva após a queda.
Mas para Deus vestir Adão e Eva, ele teve que cometer o primeiro sacrifício, porque ele não vestiu, ele não criou a pele de animal do nada. Um animal teve que ser sacrificado. E em sacrificar um animal, ele começa a dar a nós outros a ideia de que para cobrir a sujeira, o pecado, a desnudez humana, sacrifício, sangue era necessário. Deus poupou Nínive quando eles se arrependeram lá no livro de Jonas. E o livro de Jonas foi a minha tese no meu mestrado, então eu conheço um pouquinho a respeito do livro de Jonas. Mas inacreditável, ainda quando o Jonas mesmo não queria o arrependimento do pessoal de Nínive, Deus falou, vai lá e prega. E ele pregou forçado, e o povo se arrependeu. Do rei até as criancinhas, e até mesmo eles incluíram os animais, tudo que eles tinham, eles colocaram tudo nas mãos de Deus. Olha um outro exemplo da graça de Deus. O retorno do exílio foi uma restauração graciosa. Gênesis 40, de 40 a 66, Esdras e Neemias. Deus demonstra o seu amor de uma maneira inacreditável. Agora, eles foram exilados, eles foram levados como escravos por causa do pecado. Foi castigo, foi justiça divina. Então, frequentemente, a graça de Deus se expressa por meio da justiça, o que é um conceito meio interessante. A graça de Deus se manifesta por meio da justiça, protegendo os oprimidos, e a sua justiça é temperada pela graça, oferecendo arrependimento antes do julgamento. E isso é verdade, irmãos, até hoje. Antes de Deus mandar o fogo do céu, ele tenta pensar, ele chama os homens, o ser humano, a pensar com ele e fala assim, pensa onde você está, pensa no que você está fazendo, porque o pecado e o resultado do pecado nesse mundo merece justiça, punição. Antes que eu traga a justiça, pensa comigo e se arrepende. E o que vai acontecer, como a gente vê vez tras vez, é que o povo não quer se arrepender. Eles querem que Deus aceite o que eles querem ser, o que eles querem escolher. E isso não vai acontecer. Miqueias 6:8 vai dizer assim, pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Salmos 85:10 diz assim, a misericórdia e a fidelidade se encontram, a justiça e a paz se beijam. Então, justiça e graça vão conectadas uma com a outra. Enquanto Deus provoca a justiça ou manda justiça sobre, por exemplo, os egípcios no Mar Morto sendo afogados, antes disso ele abriu o mar e então o povo de Israel passou. E ele mostrou graça ao povo de Israel e justiça ao povo de Egito, porque o faraó endureceu o seu coração. Então, um resumo breve aqui da questão de graça e justiça no Antigo Testamento é o seguinte: no Antigo Testamento, Deus não é um juiz distante, nem uma divindade permissiva. Entendeu? Ele não vai deixar você fazer o que você quer. Você até pode fazer. Porque lá no Novo Testamento, Paulo vai dizer assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Então, você pode fazer o que você quer fazer, mas vai ter um preço. Sua justiça garante ordem moral e responsabilidade, enquanto sua graça oferece esperança, restauração e relacionamento, um relacionamento direto e íntimo com ele. Essas qualidades culminam, como a gente vai ver, no Novo Testamento, mas estão firmemente enraizadas nas escrituras hebraicas. Então a ideia de justiça e graça, até mesmo graça como nós entendemos no Novo Testamento, não é um conceito novo do Novo Testamento. É, na realidade, a ação de Deus que começou lá com Adão e Eva. Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou Adão e Eva ao ponto de cobri-los da sua desnudez com a morte, o sacrifício de um animal. Mas Deus é justo. Deus é justo e é um Deus moral. Agora, vamos considerar o Novo Testamento. No Novo Testamento, a graça e a justiça de Deus alcançam sua expressão máxima na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Esses dois atributos divinos, ou seja, justiça e graça, aparentemente
que aparentemente estão em desacordo, ou parecem estar em desacordo, são mostrados como perfeitamente unidos na cruz, onde Deus pune o pecado e oferece perdão. E a cruz é o ápice da justiça e da graça de Deus em um ponto da história. Jesus na cruz sendo crucificado da maneira... Crucificação, uma coisa inacreditavelmente horrível. Deus ali condena o pecado, mata o poder o poder da morte, vence Satanás e ali coloca então o pé de Cristo sobre a cabeça de Satanás e esmaga a cabeça de Satanás, mas ao mesmo tempo é exatamente aquele sangue de Jesus Cristo que nos lava de todo o pecado e nos traz a salvação. Justiça e graça em um mesmo lugar, na cruz de Cristo. Olha, continuando aqui. A justiça de Deus no Novo Testamento. Vamos começar com a justiça. A justiça de Deus permanece intransigente, o pecado deve ser julgado e a justiça deve ser mantida. Ponto final. Romanos 1,8. E a gente vai ler mais desse Romanos capítulo 1 em um pouquinho, mas nada mais para continuar com o que eu escrevi aqui. Romanos 1,8. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. E a gente vai ver o porquê. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Sim, quem vive em pecado merece morte. E não é nada mais que merece morte. Vai morrer. E morrer aqui, todos vamos morrer. Esse corpo, né, alguns de nós seremos arrebatados e não veremos a morte. Mas o resto de nós vai todo mundo morrer. Essa morte aqui é a segunda morte. É a morte que é viver no inferno. É tão ruim, que a Bíblia chama de morte. Diz aqui, Atos 17:31, Paulo diz que Deus fixou um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, ou seja, Jesus, a quem ele destinou para tal ato. Ou seja, ou para tal evento. Ou seja, a justiça de Deus vai vir sobre o mundo. Um detalhe importante. A gente tem que se lembrar do que a palavra de Deus diz, que Deus começa a limpar esse mundo desde a sua própria casa. Ou seja, a igreja. A igreja está tão ruim hoje em dia, está tão apóstata, tem tanta gente falando tanta bobagem que não tem absolutamente nada a ver com Deus, com a Bíblia, com Jesus, o Espírito Santo. É assim uma aberração. Que Deus vai começar limpando as coisas nesse mundo da igreja. Ele vai começar pela igreja. Por isso que quem escapar essa limpeza da igreja, que já está acontecendo, são aqueles que vão ser arrebatados, e o resto vai entrar na grande tribulação. O resto vai entrar na grande tribulação. Se você está vendo esse vídeo e um montão de gente desapareceu e não existe explicação, ou a explicação é que eles foram abduzidos pelos ETs, pelos alienígenas, saiba de uma coisa, nós fomos arrebatados e você ficou. Prepara, porque a grande tribulação vai ser horrível. E sabe qual é a única maneira que você vai ser salvo? É se você não negar a Cristo. E se você não negar a Cristo, você vai ser morto, assassinado, decapitado. É o que a palavra de Deus ensina. Então é melhor o quê? Aceitar Jesus, abraçar ao Filho, abraçar ao Pai, abraçar ao Espírito Santo, se apartar do mundo, deixar o pecado, permitir que o sangue de Cristo Jesus nos lave do pecado, ser cheios do Espírito Santo, porque Deus não quer, absolutamente Deus não quer, que nenhum dos seus filhos, das suas filhas, que são parte da igreja, passem pela grande tribulação. Ele já fez de tudo. Você só vai passar pela grande tribulação se realmente você vive uma vida de crente superficial. Crente espião. Sabe qual é crente espião? Ninguém sabe que é crente. Ninguém sabe que aquela pessoa é crente. Ok, vamos continuar aqui. A justiça de Deus exige expiação. E no Novo Testamento, uma melhor expressão, agora que eu penso, seria propiciação.
Porque expiação no Antigo Testamento significava nada mais lavar os pecados com os sacrifícios de todos os dias, de todas as semanas, de todos os meses e aquele sacrifício anual. A propiciação não somente trata da questão dos pecados, mas trata também a respeito da questão do pecado, ou seja, da nossa natureza pecadora, uma vez que nós temos a consciência do pecado, do bem e do mal, e também de todas as nossas ações pecaminosas. Ou seja, exige, de qualquer maneira, a justiça de Deus exige um pagamento pelo pecado. E esse pagamento foi a cruz de Cristo. É por isso que a cruz é essencial. Deus não ignora o pecado, ele lida com o pecado. Se não fosse pelo sacrifício de Cristo na cruz, e olha, Deus é amor, mas ele amou tanto, 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 que ele entregou o próprio filho para morrer uma morte horrível na cruz. E ele simplesmente fez isso para que você e eu não tenhamos que ir ao inferno. Mas Deus é justo. Ele é tão justo que não existia outra solução para o pecado a não ser a morte e morte de cruz de Jesus Cristo. Então essa ideia de que Deus é amor e nele não existe justiça e ele ama, ama, ama e aceita todo mundo como é mentira. Ele tratou com o pecado na cruz. Jesus sofreu. Quando eu era pequenininho, eu achava que Jesus tinha ido para a cruz, mas ele não tinha sentido nenhuma dor. Porque eu ficava com dó de Jesus. Eu falava assim, puxa vida, Jesus foi lá, morreu. Não, ele é Deus, ele não sentiu nenhuma dor. Era minha cabeça de criança. Mas não é verdade. Ele sofreu. Na realidade, algumas pessoas vão dizer que a dor de Jesus foi tão grande, tão grande, tão grande, que não somente ele morreu por causa do abuso, da violência que ele sofreu, mas ele sofreu de um coração quebrado, que todos abandonaram ele, a não ser Maria, sua mãe, Maria Madalena e João. Todo mundo abandonou Jesus. E sabe o que está acontecendo hoje em dia? Muita gente está abandonando Jesus. Só que tem um detalhe. Jesus já não é aquele homem de 30 e poucos anos de idade, ou aquele bebezinho que nasceu numa manjedoura. Jesus, quando ele subiu ao céu, foi glorificado, recebeu a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo, ou seja, por toda a eternidade. E agora ele não pode ter mais um coração quebrado. Essa possibilidade não existe mais. Ele se alegra e se contenta com aqueles amados irmãos e irmãs que vivem para a honra e glória do nome dele. Mas o mundo e os apóstatas pagarão um preço alto. E o preço vai ser a morte. Olha o que diz. Vamos olhar a graça de Deus no Novo Testamento. A graça é vista mais claramente em Jesus Cristo, como a gente já falou, que tomou sobre si a culpa e a penalidade do pecado. João 17 diz assim, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus não abrogou ou cancelou a lei. Ele cumpriu a lei. E em ele cumprir a lei e nós estarmos nele, a lei não nos acusa. Porque o que a lei faz é nada mais acusar. E aí vem o juiz e condena. Como Jesus cumpriu a lei e pisou na cabeça da serpente e venceu o pecado e a morte através da sua ressurreição e subiu ao céu e hoje está sentado à destra do Pai, ele tem toda a autoridade para dar a quem ele quer a mesma vitória, ou seja, para o cristão. Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, é dom de Deus e não de obras, e não por obras. Então não importa o que você faça. Não importa, não existe absolutamente nada que você ou eu possamos fazer para ganhar a salvação. É só Jesus Cristo. Bom, mas aí existe uma coisa que você e eu temos que fazer. Eu já fiz, eu não sei se você já fez, que é aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. É a única coisa. É a única coisa. É a única coisa que você tem que fazer é aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Uma vez que você aceita verdadeiramente Jesus Cristo de coração, o sacrifício dele, a obra dele, a salvação dele, você é salvo. Aí, lá em Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer assim, e nada, absolutamente nada criado nos pode separar deste amor de Deus. Absolutamente nada, entre parênteses eu coloco, com exceção de você mesmo.
Agora, você e eu somos pecadores. Hoje mesmo eu tenho certeza que eu pequei múltiplas vezes. E eu tenho certeza que você pecou também. Mas nós podemos ir ao Pai, pedir perdão. Pedir perdão às pessoas se nós pecamos em contra de alguém. E Deus nos perdoa e nós começamos de novo. Agora, a pessoa que decide viver em pecado, essa pessoa tem um sério problema. A pessoa começa a racionalizar seu pecado e a sua vida, e ele quer insistir que Deus está bem, está tudo jóia, Deus não tem nenhum problema com a pessoa viver aquela vida de pecado. Não é bíblico, é inaceitável, não funciona. Então a única pessoa que pode separar você do amor de Deus é você mesma. Não é seu marido, sua esposa, seus filhos, a sogra, o sogro, o demônio que está na igreja ou está na rua. Nada, absolutamente nada e ninguém. Somente você mesmo pode fazer isso. Agora, a obra foi feita por Jesus na cruz, é o sacrifício dele, é a obra máxima, é o sacrifício máximo que Deus aceitou. E novamente, a única coisa que você tem que fazer é aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Olha o que diz Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, como eu disse há um momento atrás. Será que Jesus me ama? Eu pequei. É lógico que ele te ama. Porque ele amou você quando você ainda estava distante dele. Agora que você está dentro aqui da casa dele, do curral, se eu assim posso dizer, porque somos todos ovelhas. Agora que você está aqui, se você pecar, ele vai vir, ele vai te dar umas palmadinhas e vai te limpar. Mas, entendeu? Deus te ama. O que não pode acontecer é você ou eu vivermos em pecado. Isso é inaceitável. Nós temos que ser sinceros conosco mesmos. A salvação é imerecida. É uma dádiva concedida a aquelas pessoas que somos nós, que não são dignos. Mas essa dádiva é dada simplesmente às pessoas que se arrependeram. Ou seja, nós, os cristãos. Na cruz, a justiça e a graça de Deus se encontram, como eu falei. O pecado ali ele é punido, mas ao mesmo tempo Deus dá o perdão, que é graça, aos pecadores. A graça capacita os crentes a viverem em retidão. Ou seja, de acordo com Tito 2, de 11 e 12, ou seja, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, essa graça imerecida, esse presente imerecido, que não é por obras, é somente por fé, nós somos salvados porque esta graça é dada a nós. E é essa mesma graça que nos ajuda a viver a vida. Senhor, derrama da tua graça sobre a minha vida. Ó Pai, derrama. Por quê? Porque a gente precisa da graça de Deus, porque esse mundo está perdido, completamente perdido. Agora, um resumo, antes de ler Romanos capítulo 1, diz assim: no Novo Testamento, a justiça de Deus exige a punição do pecado. E deixa eu dizer uma coisa: o pecado pode ser separado do pecador. Então esse pecador é salvo. Mas o pecador que permanece com o pecado aqui vai sofrer a punição que somente o pecado deveria sofrer. Então, viver em pecado é chamar a disciplina, a justiça de Deus sobre um mesmo. A graça de Deus provê o pagamento deste pecado, desta punição, dessa justiça, por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço. Você só tem que aceitar Jesus. Essa união perfeita garante que Deus, ou seja, dessa união da justiça e da graça de Deus na cruz, garante que Deus permaneça santo enquanto oferece salvação a todos os que creem. Então, Deus continua justo e Deus continua gracioso, como no Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento. Deus não mudou. O que o povo faz em pegar Deus e basicamente fazer de Deus nada mais amor,
Eles não estão lendo a Bíblia. Sabe o que eles estão fazendo? Eles têm aquela caixinha de promessa, onde só tem os salmos, o versículo bonitinho. É isso que eles estão fazendo. Mas olha o que Romanos capítulo 1 diz. E talvez você já leu esse capítulo. E nesse mundo de perversão sexual que nós estamos vendo, o castigo divino vai ser tão catastrófico quanto o dilúvio. Não vai ser dilúvio, porque a Bíblia diz que Deus nunca mais destruirá a terra com água. Mas o dilúvio aconteceu porque a perversão da humanidade por causa da ação, vamos dizer assim, demoníaca, foi tão grande. Perversão sexual, imoralidade, falta de ética, violência. Não é isso que a gente está vivendo hoje? Homem não quer mais ser homem, mulher não quer mais ser mulher, gente tendo sexo com animal, tentando mudar as criancinhas com injeção, quando as criancinhas não têm nem idade para saber a diferença de branco e preto. É um absurdo, é uma perversão que nós estamos vendo na humanidade. E essa perversão é causada por basicamente aqueles elementos que basicamente morreram no dilúvio. Se você viu um dos meus vídeos anteriores, os demônios são os espíritos do Nefilim, ou seja, os filhos das mulheres com os deuses caídos, são os espíritos do Nefilim que não tinham para onde ir e ficaram nessa terra. Então, eles morreram, mas seus espíritos continuam nessa terra. E aí o que acontece? Eles ainda têm a mesma imoralidade, a mesma violência, a mesma falta de vergonha que eles tinham naquele tempo. Eles têm hoje. E eles influenciam as pessoas, mentindo como Satanás mentiu para Eva. Se você fizer isso, você vai ser extremamente feliz. É mentira. Fora de Jesus não existe felicidade. Então aqui em Romanos capítulo 1, começando no versículo 8, Deus vai falar claramente qual é a consequência para esta perversão sexual que nós estamos vendo e perversão imoral que nós estamos vendo no mundo hoje. Eu vou ler a Nova Almeida atualizada. Romanos capítulo 1, começando no versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro.
E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Então, cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Quem são essas pessoas? São essas pessoas que negaram a Deus, nunca o glorificaram e preferiram a imoralidade sexual e a imoralidade de uma maneira geral como seu estilo de vida. Eles são todas estas coisas. Porque um pecado chama o outro. Um demônio chama o outro. Mas olha o que Deus fala no versículo 32. Embora conheçam a sentença de Deus, que é morte. Porque Deus já falou. O salário do pecado é morte. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte. Eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Sabe qual é a sentença aqui? Quem pratica homossexualidade, transgenerismo, transhumanismo, quem pratica a imoralidade sexual de uma maneira geral, prostituição, adultério. Quem pratica tais coisas estão incluídos nessa lista de maledicência que é dada no versículo 29, 30 e 31. Essas pessoas que praticam, ou seja, vivem neste pecado, não é que elas caíram e se levantaram, elas vivem nesse pecado, a Bíblia é clara em dizer, são passíveis de morte. E não somente os que fazem, mas aqueles também que aprovam os que as praticam. Então existe um monte de gente que é cúmplice. Tem um monte de pai e mãe que não tem coragem de chegar ao filho homossexual e dizer assim, meu filho, eu te amo, mas você está errado. E existe uma consequência. Deixa eu falar aqui diretamente com você que é cristão, que é cristã. Deus não chamou você e eu para executar a justiça de Deus sobre essas pessoas. Deus chamou você e eu para pregar o evangelho. E para pregar o evangelho você precisa amar. Você precisa amar o homossexual, você precisa amar o transexual, você precisa amar o transgênero, a pessoa que acha que tem outro gênero. Você precisa amar o adúltero, você tem que amar a prostituta, mas você tem que amar da maneira correta, que não é passando a mão na cabecinha deles. Você tem que amar a eles, mas você tem que dizer a verdade, e a verdade é essa. Você, nesse estado de vida, merece a morte. E é o que você vai ter, se você não se arrepender. Você e eu, como cristãos, não temos que executar a sentença. Quem vai executar a sentença é o próprio Senhor Jesus Cristo. O que nós temos que fazer é alertar as pessoas. Você está errado. Você é anegado a Deus. E ninguém quebra a lei de Deus. Todos são quebrados pela lei de Deus. Arrepende-te hoje. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Ainda existe tempo. Amanhã pode ser tarde demais.